Nesta parte aqui, eu quero apresentar para vocês um apanhado que eu fiz do edital da UEA e eu quero unir este edital da UEA com o edital do Enem. E depois eu estou separando o material em torno de exercícios. Nos exercícios eu vou fazer alguma revisão. Neste espaço eu não pretendo exaurir a questão do conteúdo, da matéria, visto que isso deve ter sido estudado antes. É uma revisão, vou tocar em pontos importantes. O importante também agora é responder a questão e entender como essa questão vem na prova. Eu vou disponibilizar o PDF dos exercícios. Depois comigo você vai acompanhar se está certo, está errado, o que errou e assim por diante. Nós temos aqui um conteúdo desta parte do edital da UEA. Na parte de interpretação textual, é um edital que ele está muito misturado. Ele é uma desordem só, ele é uma bagunça só. Aí você pensa que é um edital que ele aparentemente é enorme em língua portuguesa, mas se você pega o fiozinho do que é o conteúdo, divide nisso daqui. A parte de texto literário e texto científico, que é a divisão mesmo de um texto de literatura, é uma poesia, é um romance, é um conto, é um teatro, do texto científico, que é o texto não literário, que é qualquer outro tipo de texto que não seja da literatura, uma notícia de jornal, um artigo científico, uma argumentação de uma dissertação e assim por diante. Linguagem verbal e não verbal, que nós conhecemos muito bem. Nós podemos unir vários destes conteúdos aos conteúdos do Enem. Por exemplo, se pega aqui o processo de comunicação, nessa parte do Enem, que é o impacto das novas tecnologias da comunicação. Isso é comunicação, porque ali na UEA está de forma geral. A prova pode muito bem colocar uma tirinha, trabalhar um gênero textual e, ao mesmo tempo, trabalhar a comunicação que há na tirinha. As tecnologias da comunicação digital, o desenvolvimento social e a produção do conhecimento, nosso corpo, gesto e ato comunicativo. Então, todo o Enem também trabalha com esse processo de comunicação, que eu vou tentar unir num só exercício. Variação linguística. Nós temos também aqui no Enem a parte de variação linguística. É onde cai aquele tipo de questão, se determinada alternativa apresenta oralidade ou não. Preconceito linguístico. O Enem também trabalha com preconceito linguístico, onde é que fala o melhor português? Não existe. Existe uma variedade linguística. Tipologia textual. Discurso direto, indireto livre. Isso cai muito na UEA. Muito, muito mesmo. E é muito chato. A forma como a banca, que é a VUNESP, cobra esse tipo de discurso direto, indireto e indireto livre, que ela pega ali um trecho de um romance do Márcio Souza, dizer se existe predominância do discurso direto, do discurso indireto, e aí vai. E não só isso, da tipologia textual, melhor dizendo, é a tipologia textual. Um romance, você vai achar que um romance é um tipo narrativo. Depende. Dentro do romance, você pode encontrar tipo descritivo, você pode encontrar tipo dissertativo. Gêneros textuais, é um mundo, é muita coisa, né? Para a UEA, especifica nesse edital de agora relatório, resumo, fichamento, artigo de opinião, blog, redes sociais, resenha e notícia. Está especificando, mas a VUNESP é um pouquinho assim estrambelhada. Coloca um monte de tirinha. Tirinha é um gênero textual. Vai dar aqui juntamente com a ideia de linguagem verbal e linguagem não verbal. Enem, cobra gênero textual? Demais. Toda a prova é em cima de gênero textual. Intertextualidade, ali no edital da UEA, está focando em cima da paráfrase e da paródia, mas o Enem cobra geral. A intertextualidade é quando um texto cita outro texto. Então, são vários os tipos de intertextualidade. Uma paródia é uma intertextualidade, uma paráfrase, uma citação e assim muitas outras situações. Para a UEA tem o teatro e o cinema. Quando eu coloco aqui a história da língua portuguesa, o português falado no Brasil, é um trechinho que tem lá do edital que se refere a esta questão do falar português. E eu pensei, olha, está dentro da história da língua portuguesa, mas o edital ele não deixa tão claro. Por isso que eu coloquei isso daqui. De qualquer forma, já vi uma outra questão que se refere a isso, já vi também em relação ao Enem, passando inclusive pela época ali das cantigas trovadorescas que falavam galego-português. Se você observar nas habilidades e competências do Enem, não pede exatamente o trovadorismo, mas pede gêneros literários. E o trovadorismo é o gênero literário. Essa questão da literatura, o aconselhado durante o ano inteiro é que você estude toda a literatura. Porque se você for pegar a divisão do Enem, por exemplo, que na literatura ele vai dividir claramente nas competências na fase do Brasil colonial e do Brasil independente, que é o Brasil nacional. Se você pega o Brasil colonial é a partir do quinhentismo no Brasil, que é quinhentismo, barroco e arcadismo. Nós temos esta parte do Brasil colonial.
A partir do Brasil independente, do Brasil nacional, é a partir do romantismo. Aí você vai dizer, opa, não tem que estudar o que vem antes na literatura. Mas tem outros assuntos, outras competências e habilidades que cobram. Uma delas são gêneros literários. E os gêneros literários, eles vão perpassar os anos. Tem que estudar tudo, na realidade tem que estudar tudo. Pede predominantemente a técnica de Machado de Assis. E Machado de Assis, ele usa muito bem a ordem das orações, a figuras de linguagem. Eu vou passar como revisão algumas partes da gramática. Porque o Enem, lá na habilidade e competência, embora muitos alunos digam que o Enem não cobra gramática, isto não é verdade, porque existe, né, o edital do Enem é em torno de habilidades e competências. Então são, acho que 9 competências e 30 habilidades. Entre elas, existe a parte em que cobra a norma culta. E quando se cobra a norma culta, está trabalhando com a ideia da gramática normativa. E nós sabemos que alguns assuntos eles são predominantes no Enem. Por exemplo, colocação pronominal e todo pronome. Regência. Figuras de linguagem, muito, a UEA também cobra. E nesta revisão nós temos que focar para poder dar certo. No edital da UEA, a literatura começa no barroco. No entanto, cobra barroco, Portugal e Brasil, que eu acho que não vai pedir uma coisa assim exagerada. Talvez por causa do padre Antônio Vieira, que seja um autor híbrido, tanto de Portugal e do Brasil. Arcadismo, Portugal e no Brasil. Talvez por causa de Boccagi, que é um autor português, da época do arcadismo. Romantismo no Brasil, realismo no Brasil, e aqui foco na vida e obra de Machado de Assis. A crônica, o conto, o romance, recursos estilísticos, rigor e renovação na obra machadiana. Isso aqui me preocupa, se eles vão pedir alguma coisa em relação à gramática. Naturalismo no Brasil, parnasianismo, simbolismo. O parnasianismo está com o nome lá, Retorno aos Gregos. Alguma coisa, ao estilo grego, alguma coisa assim. Não tem um nome parnasianismo, mas é isso. Simbolismo, que fala lá da presença do simbolismo europeu na literatura brasileira no final do século XIX. Pré-modernismo. Modernismo não tem o nome primeira fase, mas tem o nome dos autores, como Raul Bock, Mário de Andrade, assim por diante. Modernismo, segunda fase, a geração de 30. Modernismo, a terceira fase, a geração de 45. Aqui, o que aproxima com a geração de 22, é claro que normalmente a gente fala sobre isso, a poesia concreta, e o Maio de 68, que é o que eu vou focar. Mas eles falam de literatura contemporânea. Dentro dessa literatura contemporânea está difícil. Eu vou dizer o que é, agora é um mundo. Adivinhar o que eles vão pedir, não dá. Ao mesmo tempo, tem que cair aqui alguma coisa sobre o Clube da Madrugada, que eu não sei. Eu vou falar de alguma coisa sobre o Clube da Madrugada, que não apareceu aqui. As 2 obras, Dom Casmurro, que automaticamente quando se fala de Machado de Assis já se fala de Dom Casmurro. 2 Irmãos do Milton Ratum, que pela segunda vez está caindo na UEA. Não era para repetir, mas está caindo na UEA. E fala aqui de arte, não é minha área, né? Teatro, corpo e expressão, os elementos do teatro no Brasil. Literatura como linguagem artística e história da literatura. As artes literárias, poesia, poema, conto, automaticamente tem algumas partes, alguns conteúdos do Enem que cobrem isso daqui. Dentro do Enem, do conteúdo, do que eu pude pegar, resumir, não dá para trabalhar todas as habilidades, então aspectos do texto, interpretação, tipologia textual, gêneros textuais, gêneros literários, concepções artísticas, ambiguidade semântica, formação da literatura brasileira, que é essa parte todinha aqui, literatura e artes visuais, teatro e música, que também tem na UEA, linguagem corporal, dança e esporte, mistura na parte do Enem, na parte de linguagens e código, a parte de artes e de educação física. Linguagem literária e linguagem utilitária é a mesma coisa que texto literário e texto científico. É a mesma coisa, só com outro nome. Uma linguagem utilitária é um texto que não é literário. Literatura e sociedade, literatura e história, apreensão do sentido, código linguístico, distratores, problemas de apreensão, compreensão de sentido, o repertório. Observe que tem determinados conteúdos que vocês veem lá na redação que tem nas questões objetivas no Enem. Intertextualidade, que eu já falei aqui, funções da linguagem. A argumentatividade, olha só, lá da redação, que tem questão objetiva. Coerência e coesão. Marcas de enunciação, variação linguística, que já vimos ali. A língua como fato social, funcionalidade das variantes linguísticas, aspectos da norma culta. Isso aqui é gramática. Gramática normativa, o impacto das novas tecnologias, que eu já falei para vocês. Fora dessa questão das novas tecnologias, que também é uma mistura de gênero textual. Aqui, só que lá nas habilidades e competências, eles trabalham um pouquinho mais específico, mas se a gente trabalhar gênero textual, já trabalham muito disso daí. Placar, movimento, versus sedentarismo, assunto atual, atualidade está no Enem. E nosso corpo e ato comunicativo. Então, espero que vocês arrumem a mente de vocês para começar a primeira parte. Até mais.